Olá, irmãos, graça e paz, que Jesus nos abençoe nesse dia, nos ilumine com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 23, Salmo de Davi, um dos salmos mais conhecidos de toda a história. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é o tema da nossa meditação nesse dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lava-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor. Esse trecho da Bíblia talvez seja uma das poesias mais lidas de toda a história, mas infelizmente as pessoas leem de forma distorcida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, principalmente com o advento da teologia da prosperidade, as pessoas acham que não haverá escassez nem situações de dificuldade. A tradução mais correta desse primeiro versículo seria: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, porque se Ele é meu pastor, Ele é suficiente. O resto é resto, porque Ele proverá toda a minha necessidade. Ele cuidará de mim nos mínimos detalhes. Ele estará ao meu lado me trazendo sustento. Davi tinha plena convicção da importância que um pastor tinha para as ovelhas. Porque nós não podemos esquecer que Davi era pastor de ovelhas. Era a sua profissão, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele sabia a importância que o pastor tinha para proteger as ovelhas, para livrá-las do mal, para levá-las até o alimento, para conduzi-las até o local de beber água. É por isso que todas essas imagens que saltam dos Salmos são imagens muito vívidas, muito claras. Davi deixa claro que Deus é o nosso pastor. Por isso dependemos totalmente dele para nos alimentar, para bebermos água. Dependemos da sua proteção contra todo tipo de agressão. É comum nós percebermos nesta imagem o cuidado e a provisão, porque o pastor é o guia das ovelhas. Ele não vai atrás, ele vai à frente. O pastor tem íntima comunhão com suas ovelhas. Foi por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e delas sou conhecido. Porque o pastor só é chamar que essas ovelhas reconhecem sua voz e o seguem. É esta imagem que o salmista nos comunica quando fala de que Deus é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Há pastagem, há alimento, não há falta do pão jamais, porque Deus se compromete com o pão de cada dia. É Ele que nos conduz para junto de águas tranquilas, águas de descanso, águas nas quais não há nenhum tipo de perigo para as ovelhas. As ovelhas são animais muito inocentes, precisam muito do cuidado. Elas são capazes de se aproximar de cobras, são capazes de se deixar ferir por escorpiões. As sanguessugas muitas vezes se utilizam do momento em que as ovelhas vão beber água para entrar nas suas narinas e muitas vezes levar essa ovelha à morte. É por isso que o salmista Davi está dizendo: ele nos leva a águas tranquilas, águas que não possuem perigo. Refrigera a minha alma. Deus tem o poder de refrigerar a nossa alma, de trazer tranquilidade, de diminuir a temperatura que muitas vezes está extrema na nossa alma. Nós estamos em ebulição pelo medo, pela tristeza, pela angústia, pelo sofrimento, e Deus vem e dá o refrigério à nossa alma, dá o alívio, traz a quietude, traz a brisa. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Chama atenção para você para o termo vereda. Vereda é aquele caminho que geralmente nós encontramos na roça, que os trabalhadores ou as pessoas que residem ali, de tanto trilhar
no meio do mato pelo mesmo caminho, acabam formando aquela rota única, mato de um lado, mato de outro, e apenas aquele trecho curtinho para as pessoas passarem. Aquilo é uma vereda. Ele nos conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui o salmista afirma categoricamente a proteção e o cuidado de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era um instrumento utilizado pelos pastores para proteger as ovelhas das feras, dos lobos, dos ursos que poderiam aparecer, dos leões. E o cajado era um instrumento de consolo, de guiar as ovelhas. Deus tanto nos protege, como nos consola com sua vara, nos protege com seu bordão. Ele tem cuidado de nós, ainda que andemos por perigos extremos, ainda que enfrentemos o vale da sombra da morte, não precisamos temer. Deus está conosco. Deus continua nos protegendo, nos conduzindo, nos guiando. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Celebração de vitória. Unge a minha cabeça com óleo. Os reis eram ungidos nos dias da sua posse. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E aqui há um literalismo importante. Nesse trecho, a ideia do texto original é como se a bondade e misericórdia fossem pessoas que nos seguissem como a nossa sombra. Onde nós vamos, a sombra está atrás. Bondade e misericórdia seguem aqueles que têm Deus por pastor. A bondade seguirá você onde você estiver. A misericórdia também estará como sua sombra, colado em você, onde você estiver. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um desejo íntimo e profundo de alguém que experimenta de uma profunda comunhão com Deus, está para sempre na casa de Deus. Habitar na casa dele, fazer parte da sua família, fazer parte dos seus filhos, estar sob o seu cuidado paternal, sobre a sua proteção, sobre a sua direção, debaixo do seu teto. Essas são realidades que o ímpio, que é aquele que não teme a Deus, não pode entender, porque ele vive segundo os preceitos deste mundo. Ele não experimenta dessa felicidade que é Deus como pastor, que é ter Deus como pastor, livrando você, guiando, te conduzindo pelo caminho. Muitas vezes a nossa tendência é ir se afastando do caminho que ele traçou para nós, mas ele vai com o seu cajado novamente tocando até que a gente volte para o eixo. E é assim a vida. Deus é o nosso pastor, de nada tenho falta, porque se ele é meu pastor, todas as minhas necessidades serão supridas, porque ele tem cuidado de mim. Ele me ama. Ele é o bom pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu e se alegra em achar aquela única. Ele é o bom pastor que nos protege das feras, das investidas do nosso inimigo, dos leões, dos ursos, de uma série de adversidades e de perigos que podemos encontrar no nosso caminho. Ele está atento à nossa proteção, à nossa alimentação, ao nosso sustento, ao nosso cuidado, à nossa saúde. Louvado seja Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso pastor. Que Jesus nesse dia nos dê esta alegria de celebrarmos o seu nome por ser o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Que naquele último dia Ele possa chamar o seu nome e você atender e entrar no aprisco santo do Senhor para estar permanentemente em sua casa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.